Bom dia! Eu estou aqui então nesta manhã para o nosso devocional e hoje eu vou compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, no capítulo 9. Então a palavra diz assim: E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao arredor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes-vos de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-lhes aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Você já analisou a grandiosidade desse texto? Essas pessoas aqui viveram um sobrenatural. No meio do deserto, eles estavam no deserto, como os discípulos disseram, né? Não tinha onde comprar comida. Eles disseram para Jesus: despede eles, né, para que enquanto é cedo, para que eles possam procurar onde se agasalhar, se abrigar, comer. Mas Jesus não despediu aquele povo, aquela multidão com fome. Aqui diz que eram quase 5.000 homens, isso contando mulheres e crianças junto. Então você já parou para pensar? Olha o milagre que Jesus fez. Somente com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. Para você ver como Jesus, ele é organizado. Ele mandou com que aquele povo se assentasse de 50 em 50. Assim, os discípulos foram alimentando. Então você já parou para analisar a cena? Eles iam tirando um pedaço de pão e aquele pão ia se multiplicando. Aquele povo se fartou, eles comeram até se saciar. Você já parou para pensar no meio do deserto? Da onde saíram 12 cestos? Para serem cheios com o que sobrou? Então, olha o que Deus faz. Deus, ele trabalha no impossível. Eu não sei qual é a tua situação, mas para Deus nada é impossível. Se Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, imagina o que ele pode fazer na tua vida. Imagina o que ele pode fazer por você. E quando a gente olha com os olhos físicos, né? A gente não consegue enxergar o sobrenatural. É humanamente impossível, né? 15.000 pessoas, imagina, né? Com 5 pães e 2 peixes, porque ali fala dos homens, mas eles não contavam, né? Não contaram aqui as mulheres, as crianças que estavam junto. E quando você tem uma visão de fé e confiança, entretanto, de fato, você reconhece o Deus a quem serve. É poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus ressuscita mortos e, se for preciso, traz à existência coisas que não existem para nos abençoar. Então, quando você tem uma visão de fé e confiança, acredita no sobrenatural. Eram só 5 pães e 2 peixes, mas alimentaram uma multidão, e as sobras foram
em 12 cestos. Então, por isso, qualquer que seja a situação e a circunstância pelas quais você passa hoje, o que fará a diferença é a sua decisão de acreditar e exercer a fé. Deus realizará o milagre que você precisa e está buscando, mas você precisa ter fé, você precisa crer. Hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia que Deus vai reverter aquela situação ao teu favor. Então, creia, Deus ele é Deus de milagres. Quando Lázaro estava morto, faziam 4 dias, ele já cheirava mal, o corpo já estava em estado de decomposição. Então você imagina restaurar todos os órgãos, trazer a vida novamente. Então Jesus ele pode, de uma situação de morte, trazer vida, na escassez trazer abundância, no deserto ele prove o maná, a água da rocha, o pão, o peixe. Ele é Deus nos vales, ele é Deus nos montes. Então apenas creia. Creia e você vai viver o sobrenatural de Deus. Não pare de orar, não pare de crer. Exercite a tua fé todos os dias, profetizando, declarando a palavra, chamando a existência. Você já pensou, Abraão? Ele saiu da sua terra, ele deixou a sua parentela, como diz a palavra, pai, mãe, irmãos, né? E sobrinhos, enfim, e foi embora. Porque ele creu, ele seguiu a direção de Deus. Então siga a direção de Deus. Abraão, ele creu quando Deus disse para ele que ele ia ter um filho. Ele já era velho, a esposa era velha. Pelos olhos naturais, Sara não podia mais ter filho. A época dela de produzir os óvulos, enfim, de fertilidade, já tinha terminado. Mas para você ver, ele creu na promessa e o Isaac veio. Então, creia que para Deus nada é impossível. Você só basta crer, você só basta clamar, acreditar e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Não deixe dúvida entrar no teu coração, porque com a dúvida você perde a bênção. Quando o dardo inflamado entra aqui, você deixa ele aqui, ó. Quando desce para cá, você fala, você perde a tua bênção. Quando você duvida, lá em Tiago diz que esse homem, ele inconstante, né? Aquela pessoa que duvida, que ela determina algo hoje, ela declara, ela tá cheia de fé, mas quando acontece algo no meio, ela já deixa aquela dúvida entrar no coração dela, e daí ela perde a bênção, porque é assim que o mal age. E a palavra diz que o inconstante, ele é considerado igual à onda do mar, que é levada de um lado para o outro, né? Então, não fique assim, indo de um lado para o outro. Será? Quando vai ser? Não. Creia que o teu milagre é hoje, a tua bênção ela é hoje. Deus, ele não faz nada apressadamente. Tudo é no tempo dele. Primeiro ele vê o teu coração para ver se realmente você está crendo, se realmente você está confiando. Quando Jesus ele disse: Lázaro, sai para fora. Você já pensou aquelas pessoas todas ao redor de Jesus duvidando? Duvido que esse aí vai ressuscitar esse morto.
Mas o que Jesus fez antes? Jesus olhou para o céu e disse: Pai, tu sempre me ouves. Jesus, ele foi porque ele sabia que ele e o Pai eram um. Ele sabia que o Pai ia ressuscitar aquele morto. Ele sabia porque eles fizeram a criação. Quando Deus disse: e façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele estava falando de quem? Dele e do Filho. A imagem e a semelhança deles, nós somos feitos. Então creia. Jesus, ele sabia a sua essência, da onde ele veio, quem era o Pai, que ele e o Pai eram um. Por isso Jesus fazia os milagres que ele fazia. De repente é isso que está faltando na tua vida. É você saber que você e o Pai também são um. Porque Jesus disse que se as palavras dele estiverem em nós, ele estará em nós. Então a palavra está em você? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua fé? Reflita nisso. Volte a crer. Volte para o caminho e viva o milagre. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão esmorecidas na fé, desanimadas, pessoas, Pai, que não estão exercitando a sua fé, que não têm certeza da sua identidade em Cristo, mas que elas passem a crer como Jesus, que sabiam que Ele e o Senhor eram um, que elas passem a ser um também contigo, que esse povo tenha a palavra no seu coração, que eles profetizem bênção, que eles chamem a existência a vida, que eles chamem a fartura no lugar da miséria, a abundância no lugar da escassez, que eles olhem para aquela situação com os olhos da fé, assim como Jesus lá no meio do deserto, que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de homens, mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. O Senhor não faz nada pela metade. E o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, Pai, é o que diz a Tua palavra. E que esta pessoa possa crer desta forma, que ela passe a determinar dessa forma: o meu Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que ela tenha esta fé, esta determinação no coração dela, essa convicção de que ela pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Pai, que ela tenha a visão, que ela tenha os olhos espirituais abertos, que ela passe a olhar com estes olhos e que ela passe a viver o sobrenatural contigo, que ela possa andar sobre as águas, porque o Senhor abre o mar para a gente passar, Pai, que ela continue marchando, que ela continue crendo e profetizando e tomando posse da bênção e vivendo a promessa que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção e o milagre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, reflita nesta palavra, alimente a tua fé, exerça a tua fé e você vai ver o impossível acontecer na tua vida. Viva o sobrenatural, porque o natural nós vivemos. Queira o sobrenatural, busque por isso. Tem experiências como os discípulos tiveram, como aquela multidão teve de ser alimentada no meio do deserto, com 5 pães e 2 peixes. Então, esta é a palavra. Toma posse dela, em nome de Jesus.